hoje, né? Aleluias. Maravilha. Queridos, vamos lá. A palavra de Deus diz, você acabou de ler aí, Deus não fará nada sem antes revelar os seus segredos, sem antes revelar aos seus servos, os profetas. É isso que você viu aí? É isso que nós lemos? Amém? Deus não fará nada sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus aqui está dizendo o seguinte, que antes dele fazer alguma coisa importante, ele vai avisar primeiro para os seus profetas. No contexto do Antigo Testamento, eu preciso da sua máxima atenção, porque se você, escuta aqui, olha para mim aqui primeiro, olha aqui para mim, você mesmo, de casa aí, olha só, não deixa negócio de aplicativo atrapalhar você de ouvir a palavra não, tá? Preste atenção aqui agora, são 20 minutos de mensagem, aproveite esses minutos para você entender essa palavra que você vai ouvir aqui, não perca o fio, né, da meada aqui, como se diz, vamos lá, escute, o que a Bíblia está dizendo, quando Deus diz para Amós, Amós, povo de Israel, Deus não vai fazer nada sem revelar primeiro os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus está dizendo, olha, antes de eu fazer algo importante na terra, eu vou avisar àqueles que têm comunhão comigo. Amém, queridos? Você crê que esta palavra é atual para os dias de hoje? E eu vou falar primeiro do contexto desta profecia, desta palavra de Deus para Amós, e depois eu vou enquadrá-la na nossa vida, na sua vida nesta noite. Você precisa ouvir essa palavra. Se você perder isso aqui que vai ser dito, você pode perder uma informação importante de Deus para a sua vida. Então dê a máxima atenção que você puder agora, neste momento, tá? Tire tudo aquilo que vai poder te atrapalhar e preste atenção na mensagem pregada nesta hora. Deus não vai fazer nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Fala no primeiro de Amós, para depois falar da sua vida. Amós viveu numa época de muita turbulência da nação. E Deus estava dizendo para Amós o seguinte, Amós, isso que vocês estão passando, eu já avisei que vocês iam passar. Deus estava dizendo, Amós, isso que a nação de Israel está enfrentando agora, eu já tinha avisado, antes. E por isso que Deus diz para Amós e para o seu povo, Deus não fará nada sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos. Primeiramente, Deus disse que é assim, e se Ele disse para Amós que é assim, continua sendo assim. Tem coisa, irmãos, que não é por ser do Antigo e do Novo Testamento. Tem coisa que não é porque, isso está no Antigo Testamento, isso está no Novo Testamento. Tem coisa que faz parte do caráter de Deus. Tem coisa que faz parte de quem Deus é. E Deus é assim. Deus não vai fazer nada importante sem avisar primeiro aos profetas. Deus não vai fazer nada importante sem primeiro avisar aos seus filhos. Amém ou não amém? Você crê nesta palavra? Antes de Deus fazer algo, porque senão Deus vai te pegar desprevenido. Sabe quando um pai, uma mãe, fala assim para a criança, meu filho, se você não fizer isso, você vai levar uma chinelada. Porque é injusto uma mãe chegar para um filho, um pai, bater numa criança, e a criança diz, por que eu estou apanhando? Não sei o quê. Eu apanhei muito na minha vida, eu apanhei demais da conta. Antes de apanhar, primeiro eu era avisado. Se você não fizer isso, você vai apanhar. Aí não fazia, apanhei bastante. Fez bem, graças a Deus. Né? Então, a gente primeiro é avisado das coisas. E antes de apanhar, né? Olha, eu vou te bater por causa disso, daquilo e daquilo outro. Vocês acham que Deus faz diferente com os seus filhos, conosco? Não, isso não é questão de ser Antigo e Novo Testamento. Isso faz parte do caráter de Deus.
Porque senão, às vezes a gente apanha, a gente passa na prova, a gente enfrenta situações e fica perguntando assim, mas por que que isso está acontecendo? Olha, às vezes Deus já te avisou e você é que não percebeu. Querido, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Deus já te avisou e talvez você perdeu o aviso de Deus. E aí, agora está sofrendo, agora está passando tribulação, agora está enfrentando tal dificuldade, ou não se preparou para o momento difícil. Não é porque Deus não avisou, Deus avisou a pessoa que não deu ouvido. Quantas vezes você já passou situações ou avisou alguém de um mal? Olha, não passa naquele caminho assim não, porque vai acontecer dessa e dessa forma. O que a pessoa faz? O que o desobediente faz? Ele paga para ver, ele vai lá para fazer o teste. Eu vou lá experimentar, lá eu tenho que ver o que está acontecendo. Não, eu vou sim, eu preciso passar. Aí a pessoa vai lá e acontece o mal que ela foi avisada que não era para passar para aquele lugar e tal. Mas ela foi avisada. E o ditado diz o quê? Quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é, gente. E aí Deus, como é nosso Pai, mais do que amigo, aliás ele fala, que ele era amigo de Abraão. Deus, como nosso amigo, ele nos avisa primeiro. Já que eu falei de Deus amigo e citei Abraão, eu quero primeiramente citar Abraão aqui para nós. Deus um dia ia destruir 2 cidades, aliás foram 5 cidades. A Bíblia cita o nome das 5, lá no Pentateuco, tem um versículo que cita 4, e em Gênesis cita só 2. Quais são o nome dessas 2 cidades que foram destruídas no tempo de Abraão? Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram destruídas. E como que Sodoma e Gomorra foi destruída? Deus simplesmente fez cair fogo do céu, queimou tudo, e daí a pouco chegou, o pessoal começou a dar notícia, gente, caiu fogo do céu e destruiu Sodoma. Foi assim? Não, antes de destruir a Sodoma e Gomorra, irmão, escuta essa palavra aqui, porque Deus está te avisando algo antes de acontecer. Antes de destruir, o que Deus fez? Foi em Abraão e avisou o que ia acontecer. Amém ou não amém, gente? O anjo do Senhor, foram 2 anjos, aliás, na tenda de Abraão, e eles avisaram, olha, Deus tem pressa de destruir Sodoma e Gomorra. Nós estamos saindo daqui, estamos indo lá para Sodoma, para avisar Ló, para que ele saia. Nós vamos tirar Ló daquele lugar, porque Deus, aliás, desculpe, tá, irmãos, Deus não falou com Abraão que ia tirar Ló do lugar. Eu não posso cometer esse erro aqui. Deixa eu voltar atrás. Deus não avisou Ló, Deus não avisou Abraão que ia tirar Ló. Deus avisou Abraão que estava indo destruir Sodoma, Gomorra e as cidades em volta. Deus disse assim, olha, eu estou indo lá destruir Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. E o que aconteceu? Deus foi. Só que antes dos anjos chegarem em Sodoma e Gomorra, Abraão, que foi avisado por Deus, Abraão que era amigo de Deus, Abraão que era íntimo de Deus, o que Abraão fez? Orou por Sodoma e Gomorra. Ele vira para os anjos que lhe deram um recado, avisaram, Senhor, mas e se porventura houverem 50 justos naquela cidade? O que Deus disse para Abraão? Deus disse, Abraão, se tivesse 50 justos, eu não destruiria por causa das 50 almas dos justos. Senhor, mas se tiver 45? Não, Abraão, se tivessem 45 justos, eu não destruiria a cidade por causa dos justos. Senhor, mas e se porventura se tiver 40 justos, não, eu não destruiria. Senhor, não se irrite comigo, Senhor, e se tiver 30 justos, eu não destruiria, e 10, e 20, e 10, e aí, Deus disse, eu estou indo lá. Quando Abraão chegou nos 10, o anjo do Senhor se apartou dele e foi embora. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus avisou quem? Abraão. Por que Deus não avisa o povo de Sodoma e Gomorra? Porque o povo não estava preparado para ouvir a voz de Deus. Então escute esta palavra aqui nesta noite, meu querido. Você quer ser avisado por antecipação daquilo que Deus vai fazer? Seja amigo de Deus e tenha comunhão com o Senhor. Posso ouvir um amém, irmão? Você pode digitar um amém aí na sua casa aí, você pode dar um glória a Deus aí onde você estiver. Quer ser avisado do que Deus vai fazer? Seja amigo dele. Deus disse, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra.
É o que eu disse aqui, irmão, não é questão de ser Antigo Testamento e Novo Testamento, não é questão de ser profeta, de ser homem, de ser pessoa comum. Não, irmãos, Deus sempre avisa o que Ele vai fazer para aquelas pessoas que são íntimas dEle. Abraão não teve como resolver o problema de Sodoma e Gomorra, mas ele ficou sabendo antecipadamente. E olha que Abraão nem era de Sodoma e Gomorra. E aí o que os anjos fazem? Saem daquele lugar, vão para Sodoma e salvam, livram a vida de Ló, sua mulher e suas 2 filhas. Tentaram, inclusive, os anjos tentaram salvar também os 2 genros de Ló. Só que os 2, na verdade, Ló que pregou para eles, né? Ló queria que eles saíssem, porque eles iam casar com as filhas de Ló. Aí Ló foi pregar para eles. Olha, esses homens estão aqui, eles vieram avisar que amanhã vai cair fogo do céu, que Deus está com pressa. Aí eles vieram avisar que Deus vai destruir. A Bíblia diz que eles tiveram Ló por zombador, ou seja, eles estavam pensando que Ló estava tirando sarro da cara deles. Ló está fazendo hora, e não se importaram, e não foram embora da cidade com Ló. Quantas vezes Deus avisa e pessoas menosprezam aquilo que Deus está avisando? A Bíblia diz, Jesus vai voltar, se prepare, Jesus está voltando, e tem gente dando uma de desavisado e não está acreditando, irmã. Aí é aquela coisa, né, Thomas? Quem avisa, amigo é. Deus avisa, Deus está falando, mais uma vez, olha Deus te dizendo aqui, olha Deus te dando mais uma oportunidade, e tem pessoas que simplesmente não estão nem aí para aquilo que Deus está dizendo, tem pessoas que estão simplesmente nem aí para aquilo que Deus está fazendo, mas Ele avisa, Ele está falando, Ele está dizendo, e Ele quer que você esteja atento às palavras que Ele está dizendo aqui neste lugar. Deus sempre vai avisar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Aleluia. Ele não quer que você seja pego desprevenido, Ele quer te avisar, Ele quer ter comunhão com você, assim como você conversa com o seu amigo, assim como você fala com o seu filho, assim como você adverte as pessoas que você ama, Deus também nos adverte através da sua palavra, através de sonhos, através de revelação, através dos profetas. Deus está nos advertindo, Ele quer que a gente esteja atento ao aviso dEle, ao recado que Ele tem para nós. Você está atento, irmão? Você presta atenção quando Deus fala com você? Você presta atenção ou você fica, como se diz aí, né? Engolindo mosca. Deus está falando e a pessoa não está percebendo, a pessoa não está prestando atenção. Deus, o Senhor avisou? Irmão, eu avisei. É meu irmão, né? Deus só, meu filho, eu avisei, você que não quis, você que não prestou atenção. Deus está falando através da sua palavra. Deus avisou Ló, eu vou destruir Sodoma. Ainda no livro do Gênesis, Deus avisa ao grande homem daquele tempo, que era Faraó, o que ia acontecer. E aqui eu tenho um outro segredo de Deus para a sua vida. Aqui eu tenho uma outra mensagem de Deus para a sua vida. Deus faz Faraó ter um sonho. Só que Faraó era amigo de Deus, sim ou não, gente? Não. Faraó era amigo de Deus, Thomas? Não era. Mas quem teve o sonho? Faraó ou José? Faraó teve o sonho. Então escuta. Deus vai avisar até mesmo para aqueles que não conseguem entender qual o recado que Deus quer dar. Mas Ele vai avisar. Mas Ele vai avisar as pessoas necessárias. Deus disse assim, Faraó acorda uma bela manhã, e o que ele sonha? Antes de acordar, obviamente, né? Aí ele acorda atordoado, ele acorda, eu tive um sonho, eu não estou conseguindo entender, o que significa esse sonho? O que você sonhou, Faraó? Eu sonhei com 7 vacas gordas, e elas vinham subindo o rio, e daí a pouco vinham 7 vacas magras, engoliam e comiam elas. Eu sonhei com 7 espigas de milho, e elas estavam vistosas, lindas, daí a pouco nasciam outras espigas raquíticas, magras, e ficavam no lugar das magras, das gordas, né? 7 espigas gordas e magras. Ele não entendeu bulufas, porque quem não é amigo de Deus, pode até saber o que Deus vai fazer, só que não entende,
porque ele não conhece a voz de Deus. Por isso você precisa conhecer a voz do Senhor. É avisado, mas não entende, correto? Tá, é igual quando a gente fala da volta de Jesus. Jesus vai voltar. Olha, a pandemia é um aviso de Deus para o fim do mundo. A pandemia é um aviso para aquelas pessoas, para que as pessoas estejam se preparando para a volta de Jesus. Só que as pessoas compreendem esse aviso de Deus? Elas não entendem. Deus está avisando, elas estão sabendo, mas não entendem a voz de Deus. Mas estão sendo avisadas. Até que Deus vai e levanta quem, gente? Deus levanta José. José, que interpretava sonhos, interpretou os sonhos, né, do copeiro e do padeiro lá na prisão, foi trazido até a presença de Faraó, e através de José, Faraó foi avisado: olha, Faraó, Deus está dizendo que haverão 7 anos de fartura, e depois desses 7 anos virão 7 anos de fome, e você sonhou 2 vezes, vacas e espigas, é porque Deus tem pressa de fazer isso. Deus tem pressa, por isso que você sonhou 2 vezes. E o que aconteceu? Faraó reconheceu em José alguém que poderia liderar o povo naquele momento. Irmãos, como é que Deus ia trazer 7 anos de fartura na terra? Como é que Deus ia trazer 7 anos de fartura, para depois trazer 7 anos de escassez, sem avisar nada para ninguém? Não faz parte, né, do pensamento de Deus. Deus sempre avisa. Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ainda mais uma coisa importante: se Deus não fará coisa alguma, quem dirá coisa importante, como no nível de 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 anos de fartura e 7 anos de pobreza? Aí que ele vai avisar mesmo. Aí que ele vai avisar. Sabe o que está acontecendo na sua vida hoje, querido? É o resultado de um aviso de Deus. Deus já avisou que ia acontecer, mas talvez você não estava aguardando, porque você não prestou atenção naquilo que Deus tinha te avisado. Deus te avisou, mas você não atentou-se, você não prestou atenção naquilo que Deus te falou. É por isso que talvez você tenha sido pego desprevenido, talvez é por isso que você não tenha prestado atenção, né? Você chegou, mas o que aconteceu? De surpresa isso aqui. Deus já estava avisando, e você não tinha prestado atenção no aviso de Deus. Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. Jesus avisou os seus discípulos que ser cristão não ia ser fácil. Hoje em dia prega-se um cristianismo moderno, de facilidades. Hoje prega-se um cristianismo, né, onde as pessoas querem, por causa de Cristo, por causa da Bíblia, serem ricas, acreditando que a Bíblia tem esse tipo de promessa de riqueza, promessa de coisa boa, né? Tem gente que diz, eu não sei de onde eles tiraram isso, que existem 8.000 promessas na Bíblia. Tem gente que fala isso. E aí, quem está sentado aí nesses bancos, ó, quem está em casa escutando pela primeira vez, ou ainda não leu a Bíblia, por isso que a pessoa tem que ler a Bíblia, gente. Quem não leu a Bíblia ainda, às vezes fica pensando assim: 8.000 promessas, gente, Deus quer que eu viva num mar de rosas mesmo. Puxa, Deus tem promessas, né? Inclusive tem promessa, uma das 8.000 só deve ser uma promessa assim: quem não ouvir minha voz, né, quem não seguir minha palavra, vai para o lago de fogo e enxofre. Isso é uma promessa, amém ou não amém? É uma promessa, ué. É uma promessa. Só se a pessoa estiver contando isso como promessa também. Só se a pessoa estiver contando como promessa, que a Bíblia diz assim, que aquele que entrar na porta larga, aquele que andar na porta larga, vai para a perdição. Isso é uma promessa ou não é? É uma promessa. Olha, estou te prometendo, anda no caminho estreito, eu te prometo que você vai para o céu. Anda no caminho largo, eu te prometo que você vai para o inferno. Só se for isso como promessa, que isso está na Bíblia mesmo.
Só que aí quem escuta pela primeira vez vai achar, não, na igreja Mar de Rosa, né? Eu vou fazer a campanha da rosa ungida e vai acontecer as promessas de Deus na minha vida. Eu vou seguir. Irmão, tem pessoa que acha que consegue enganar os outros, apesar que acaba conseguindo enganar mesmo, porque tem muita gente que não lê a Bíblia. Se eu fosse você, lia mais a Bíblia, para você não ser pego de surpresa, desprevenido pela palavra de Deus, porque essa palavra é verdadeira. Aliás, a Bíblia diz assim, este livro diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus não vai fazer nada sem avisar primeiro aos seus servos os profetas. Aliás, um dos avisos que Jesus deu, está lá em João, capítulo 16, versículo 33, a Bíblia diz assim, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso, ele avisou. Deus, o Senhor Jeová, não fará coisa alguma sem avisar os seus servos os profetas. Um dos avisos que foi dado por Jesus é: no mundo tereis aflições. Tem gente que pensa que depois de estar na igreja, ele vai viver uma antessala do paraíso. Tem gente que acha que vai viver o paraíso mesmo, né? Tem gente que acha que vai viver o paraíso. Mas tem outras pessoas que pensam que estarão vivendo numa antessala do paraíso. Opa, agora eu estou num lugar, né? Preparado, eu estou aqui, só esperando Jesus me chamar para o paraíso. Mas enquanto eu não estou no paraíso, eu estou aqui, né? Num momento de lazer, eu estou num momento de spa, só aguardando ser chamado da minha vez. Opa, estou vivendo aqui. Não, já estou vivendo um pedacinho do céu aqui nessa terra. Irmão, o pedacinho do céu nessa terra que a gente vive é quando a gente tem comunhão com Deus, é quando a gente passa a amar Deus, viver a vontade do Senhor aqui. Claro, nós experimentamos um pedaço do céu na nossa vida, porque comunhão com Deus é pedaço do céu. Agora, enquanto a gente estiver nessa terra, no mundo tereis aflições, é aquilo que Jesus avisou. E ele disse que ia ser assim. Ele falou que ia ser dessa maneira. Jesus não prometeu em momento algum que enquanto estivéssemos aqui, nós viveríamos no alto luxo, nós viveríamos de regalia, nós viveríamos apenas de coisas boas. De vez em quando vai acontecer um negóciozinho ruim, mas pode deixar que eu estarei contigo, e aí logo você vai passar por cima, não sei o quê. Irmãos, é claro que Deus estará conosco em todo momento, mas isso não significa que nós viveremos apenas de paraísos e de bonança. Não, isso aí a Bíblia não diz. E já que Deus não faz nada sem avisar aos seus servos os profetas, eu te pergunto, você tem prestado atenção ao que Deus tem te avisado? Ou você é daquelas pessoas que quando acontece, percebe, meu Deus, aconteceu e eu nem esperava? Você precisa ouvir mais a voz de Deus. Nós precisamos estar mais atento àquilo que Deus está prometendo que vai fazer. Porque senão, as coisas acontecem e a gente dá por desavisado, passa por despercebido. Eu nem notei, eu nem sabia que ia acontecer esse negócio. Meu querido, Jesus sempre nos avisou, Jesus sempre falou que ia acontecer. Enquanto ele esteve aqui nesta terra, por exemplo, Jesus avisou o que aconteceria no ano 70 depois de Cristo. No caso, cerca de 40 anos, menos de 40 anos depois que ele subiu aos céus. No ano 70, Tito chegou em Jerusalém e ele destruiu as pedras que estavam no muro, que cercavam o templo que Herodes havia feito. Jesus chega dentro daquele templo, isso mais de 40 anos antes, e Jesus disse assim: estão vendo as pedras deste templo aqui? Pois é, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso acontece cerca de 40 anos depois. Sabe por quê? Porque Deus não faz nada sem avisar primeiro aos seus servos, os profetas. E aí vem Deus, vem para os profetas, e dos profetas vem para o seu povo. Em alguns momentos, o caminho é Deus diretamente para aquele que precisa ser avisado, como foi no caso de Faraó. Mas Deus primeiro vai avisar o seu povo. Por quê? Porque Deus não quer que você seja pego desprevenido.
Porque Deus não quer que você seja pego assim, sem saber o que fazer, ou sem armas para poder lutar. O povo de Israel, por exemplo, passou algumas situações em que eles foram pegos de surpresa pelo adversário e eles não tinham nada o que fazer. No tempo do rei Josafá, por exemplo, aconteceu este caso. Um rei de uma outra nação chegou no reino sul, chegou em Judá e pegou Josafá e o povo de Israel sem armas. Israel não, era Judá, né? Josafá governava sobre Judá, o Israel do sul, que era chamado de Judá. Ele chega ele chega na cidade de Jerusalém, o inimigo, né, vai chegando próximo da cidade, e aí o sentinela vê aquilo, avisa o rei, avisa as pessoas, e eles foram pegos desprevenidos, sem saber o que eles iam fazer, porque na verdade eles foram pegos de surpresa. E agora, Deus, o que nós vamos fazer? Eles foram pegos desprevenidos. Só que Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que protege os seus filhos que Ele ama. Deus é um Deus, aleluias, que ama os seus filhos e por isso os guarda e por isso os livra. Como Josafá amava a Deus, como havia um grande temor no coração de Josafá, Josafá dobrou os seus joelhos e começou a orar, e ele disse: Deus, nós estamos despreparados, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti, aleluia. Não sabemos o que faremos. Nicolas, vê se você acha rapidinho aí, ó, digita aí, ó, não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Digita isso aí que você vai achar. Não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Olha lá, ó. O texto, a oração de Josafá foi essa. Não sabemos, Deus, fomos pegos desprevenidos. E aí na sua oração ele diz: não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Algumas vezes, irmãos, mesmo Deus avisando, a gente é pego de surpresa. Escuta isso, você que está em casa. Mesmo algumas vezes Deus avisando, a gente é pego de surpresa. Mas mesmo se você for pego de surpresa, Deus está com você no dia da batalha e no dia da peleja. Deus não te desampara. Ah, pastor, Deus avisou e aí Ele vai me largar para lá. Não, é lógico que não, Ele avisou e Ele vai passar com você na batalha. Amém ou não amém, irmão? Você quer essa palavra em nome de Jesus? Quem é que pode digitar amém aí? Quem é que pode dizer amém? Vamos orar, povo de Deus? Aleluias. Não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Amém. Oh, glória a Jesus. Aqui estou acompanhando vocês aqui, amém, glória a Deus, é verdade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, amém, glória a Deus, aleluia. Põe para os irmãos que estão em casa, achou o versículo? O Nicolas achou, os irmãos ajudaram ele aqui, ó. Thomas achou, né, Thomas? Irmãos lá, ficaram atentos ali, ó. Segundo o que, gente? Crônicas, põe, o pessoal de casa está vendo? 2 Crônicas 20, versículo 12. Ah, Senhor, nosso Deus, porventura não os julgarás? Ele está falando dos inimigos. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Os seus olhos estão em Deus, meu querido. Os seus olhos estão no Senhor. Os seus olhos estão firmados em Jesus. Então vamos orar neste momento. Vamos orar. Deixem aí nos comentários, por favor, os pedidos de oração. Pastor, ora pela minha vida, ora pelo meu casamento. Eu preciso de uma oração, né? Uma porta de emprego. Digite aí nos comentários. Nós vamos orar por você. Eu vou fazer uma oração agora, depois a Mara vai ler os pedidos de oração. Eu vou orar para que Deus confirme a mensagem na sua vida. Essa pregação, Deus confirmar na sua casa. Essa pregação na sua vida.
E aí depois a gente vai orar pelos pedidos de oração. Vamos orar? Pai querido de amor e graça, neste instante, Senhor, nós oramos aqui nesta casa, Senhor, após a leitura da Tua palavra, após a ministração do Teu Evangelho. Jesus, eu creio que Tu és um Deus que jamais nos abandona.